Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, agradecer o teu santo e poderoso nome. Pai, pedir para que o Senhor, Pai, manifeste a sua glória, o seu poder, a unção do Senhor, Pai, que quebra todo jugo, e que estabelece, Pai, uma atmosfera de glória, e dá, Pai, energia, força, vigor, Pai, e clareza, Pai, revelação para que os teus filhos fluam, Pai, em nome de Jesus. Pedindo, Senhor, que sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, sobre o nosso entendimento, venha, Senhor, a unção do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, nos impulsionando a aprender, que nós possamos entender e que possamos fluir, obedecer, gerando muitos frutos para a glória do Senhor. Pai, nós pedimos agora, Senhor, a cobertura do teu sangue e no poder do teu nome, Pai. Nós avançamos mais uma vez em direção ao entendimento amplo, em nome de Jesus, acerca dos dons, ministérios, missão e talentos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, cada um daqueles que vão acompanhar depois, mas que a tua glória esteja sobre as nossas vidas de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Bora lá? Só pegar tudo. Vou transmitir pelo outro, né? Nós já avançamos. Queridos, como têm sido os desafios para vocês? Esse desafio específico que nós já começamos, já estamos aí na nossa terceira aula, nosso terceiro dia de curso aí dentro desse desafio. Como tem sido para você? Você tem aprendido? Você tem tido alguma dificuldade? Alguma dúvida? Agora é a hora. Digitando. Ainda não. O que vai fazer muita diferença para nós nesses dias é o quanto disso que nós aprendemos nós colocamos em prática. Né? Então, essa, essa prática, essa vivência, ela nos ajuda a amadurecer, né? E fluir conforme o Senhor quer, fazendo frutos da glória dele. Amém. Lutando para colocar tudo em prática. Glória a Deus. Então, sejam bem-vindos mais um dia do nosso desafio, entendendo sobre unção, dons, talentos e ministérios. Vou compartilhar aqui a tela contigo. Conseguindo aí ver minha tela? Segue? Aumentar aqui, né? Senão fica pequeno, principalmente para quem está pelo celular.
Bora, 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 bora. Amém. Agora sim. Bom, queridos, vamos lá. Nós falamos acerca de algumas expressões aqui muito importantes. Quando nós falamos sobre a questão de, de chamado, né? Nós estávamos falando na primeira aula lá, nós falamos sobre chamado. E o que faz a gente viver, praticar e desenvolver esse chamado é a questão de sair dos embaraços, né? Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 4, né? Ele vai falar sobre essa expressão de que aquele que o Senhor chamou, né? Para que ele possa desenvolver, ele não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Então, nós vamos ter nosso trabalho, nós vamos ter nossa família, nós vamos ter as amizades, nós vamos ter os momentos de lazer, os momentos de vitória que o Senhor nos dá, mas nada disso pode ser embaraço, nada disso pode ser algo que nos tira da posição que Deus quer nos levar e nem tire a gente da presença dele. Então, Mateus capítulo 24, verso 22, verso 14, capítulo 22, verso 14, vai falar que muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Nós fizemos uma ilustração que é como se, imagina que você precisa tirar uma carteira, né? Então, só que você não precisou pagar essa carteira. Reuniram alguns irmãos da igreja, reuniram algumas pessoas e resolveram pagar para você. Então, você foi chamado para fazer a carteira. Agora você pode dizer se vai querer ou não. Beleza. Então, uma vez que você aceitou o convite para poder tirar essa carteira, agora você vai ter que, de fato, começar as provas, fazer a sua parte, que é o quê? Você vai ter que fazer o teste psicotécnico, teste teórico, você vai ter que fazer as aulas práticas e você vai ter que fazer o teste final. Então, o que os outros fizeram com você não tira a sua parte. Na verdade, você vai ter que fazer parte para que você seja habilitado para dirigir. Então, a questão do ministério é a mesma coisa. Então, nós vamos nós fomos chamados, uma vez que nós saímos dos embaraços da vida, nós vamos começar o quê? Servir. Nós começamos a servir, o nome disso é ministério. Então, ministério é o quê? Escreve aí, servir. Beleza, então, para servir, vai ser liberado sobre a sua vida uma unção. O que é unção? É um revestimento, uma capacitação sobrenatural de Deus, te capacitando a fazer algo para Ele na força dele. Vou repetir. O que é unção? É um revestimento, uma capacitação sobrenatural de Deus, te capacitando a fazer algo para Ele na força dele. Então, uma vez que eu aceitei o chamado, eu saí dos embaraços das distrações da vida, agora eu começo a servir. Então, tudo que eu vou fazer, trabalho, família, lazer, amizades, cursos, treinamentos, tudo é para quê? Para que eu possa servir melhor. Para que eu possa ser um instrumento, um canal de bênção de Deus, favor e bênção de Deus, para edificar. Beleza, então, o ministério, comecei a servir, agora eu preciso dessa unção. Então, essa unção é um revestimento de Deus que me capacita a servir. Então, isso vai me habilitar. Então, por exemplo, não sabia orar, então aprendo a orar. O Senhor me unge, me habilita pelo exercício ou colocando essa unção. Começa como uma centelha, isso vai crescendo, crescendo, crescendo.
né? E eu vou desenvolvendo. Então, não sabia orar, então fui habilitado a orar. Eu não sabia resolver alguns problemas no meu casamento, agora eu fui habilitado, né? Agora eu sei resolver o problema do meu casamento e agora eu tenho autoridade e eu tenho testemunho para poder ajudar outros casais, né? Eu não sabia orar, agora eu sei orar. Então, agora eu posso servir, talvez no ministério de intercessão, ou talvez na minha casa mesmo, orar pelos meus familiares, orar para mim mesmo, por mim mesmo, exercitar aí a oração. Talvez eu tinha problemas financeiros, o Senhor me capacitou, o Senhor me habilitou para que eu vencesse esse problema e depois eu pudesse ajudar com o meu testemunho, né, e com a prática. Então, isso vai trazer o quê? Uma coisa chamada constituição. O que é a constituição? É, de fato, quando eu pego a carteira definitiva, né? Agora, eu tenho que cuidar, mesmo que eu tenha a carteira definitiva, eu não posso sair por aí fazendo besteira. Eu não posso sair furando sinal. Ah, ninguém está vendo. Uhum. Agora, aqui em Goiânia, filhos, tem uma categoria aí de equipamentos que vê dentro do carro o que você está fazendo. Então, às vezes está comendo alguma coisa, está com uma mão só no volante, às vezes está no telefone, o negócio vai lá dentro do carro e vê. E pode ser em qualquer lugar. Tal de câmera 360. Um negócio surreal. Então, essa aí é a Constituição, é a sua história marcante, sua vida com Deus, seu testemunho, a sua experiência que vai incentivar e inspirar muitas pessoas, muitas vidas, né? E aí vai aumentar os desafios, sim, vai aumentar também a esfera de influência, a abrangência e a quantidade e os lugares para o qual Deus vai te levar. Então, muitos frutos para a glória de Deus. Então, você vai alcançar muitas vidas, você vai fazer muitos discípulos e você vai manifestar o reino de Deus. Então, o chamado ele não é estático, ele é dinâmico. Em qual sentido? Às vezes, nessa estação, Deus vai te chamar para fazer outra coisa, que é diferente de quando você começou na sua caminhada com Deus. Entendeu? As pessoas ficam angustiadas e falam, Deus, eu não sei o meu chamado, pastor, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Irmãos, nós fizemos aqui uma pesquisa, às vezes se você não preencheu, vai lá, coloca, onde nós levantamos aqui o que os irmãos queriam aprender, o que os irmãos precisavam aprender, com as dúvidas, com as dores, as dificuldades. Enfim, irmãos, a que mais aparece é, eu não sei qual é o meu dom, quero aprender. Então, veja bem, irmãos, o chamado ele é dinâmico. Dentro desse chamado, você vai ser ativado em alguns dons, e através desses dons, você vai poder operar e poder fluir nisso com facilidade. Estão entendendo? Então, entendemos que de tempos em tempos o Senhor vai nos dando missões diferentes. Entende? Quando você é soldado, aí você tem uma missão lá no Haiti, você tem uma missão lá no Afeganistão, você tem uma missão lá na Amazônia. As missões vão mudando. Então, o chamado é dinâmico, ele não é estático. Só que eu preciso atender. Então, quanto mais damos, mais temos. E quanto mais temos, mais damos. Então, é tempo de fluir, amém? Quem está aí? Dá um glória. Mistura um glória a Deus com aleluia, pelo amor de Deus. Não estou no monólogo, nós estamos tendo uma conversa aqui, amém, irmãos? Não me deixa sozinho aqui. Beleza, vamos lá. Então, nós falamos acerca da unção, né? Na lição passada. Nós falamos acerca da unção, nós falamos, escorremos bastante coisa ali, né? O que é unção? Aí nós trouxemos ali que é um revestimento sobrenatural dado por Deus, te capacitando a fazer algo para Ele, na força, no poder dele. É a medida de poder que Deus derrama na vida de um vaso. É o ato consagratório para que uma pessoa possa exercer uma função
ou ministério com mais eficácia, excelência, qualidade e autoridade. Né? E aí nós trouxemos aqui algumas características de quem foram pessoas aí, tipos de pessoas que foram ungidos na Bíblia. Então, primeiro, profetas, depois reis, sacerdotes e mobiliários. No Novo Testamento, nós vamos ver lá Jesus, os apóstolos e o crente, né? Então, cada crente ali tem, então o Senhor Jesus distribuiu para todo mundo. Amém? Então, falamos ali sobre a finalidade da unção, né? Então, a consagração, o serviço a Deus, a capacitação sobrenatural, a autoridade espiritual, romper julgos e opressões, cura, refrigério e renovação e a manifestação da presença de Deus. Como é que nós recebemos? Falamos também. Então, temos lá, sede, fome da presença de Deus, obediência, se encher da palavra, cultivar uma vida de oração, renúncia, falamos ali algumas formas de renúncia, andar em comunhão, ter fé, né? Manifestar fé, relacionamento com Deus e cultivar, pedir, bater, buscar, até isso se manifestar na sua vida. Amém? Então, quanto mais unção, mais humildade, mais eu preciso servir, e quanto mais eu dou, mais eu tenho, quanto mais eu tenho, mais eu dou. Beleza? Falamos também que sem unção, nosso chamado é perigoso. Com a unção, você se torna perigoso. Sem a unção, o nosso chamado é perigoso. Com unção, você se torna perigoso. Beleza? E hoje nós vamos falar sobre o quê? O quê? Dons espirituais. E, se der tempo, nós vamos entrar na parte dos talentos naturais, tá bem? Beleza? Tá dando para enxergar aí, gente? Você acha que assim é melhor? Foi igual, fui fazer exame de vista esses dias. A mulher muda lá o óculosinho, né? Assim fica melhor ou assim fica melhor? Então, assim fica melhor ou assim fica melhor? Um, dois. Um, dois. Como é que fica melhor? Então, vamos lá. Dons espirituais e talentos naturais. Vamos entrar aqui na parte dos dons espirituais. Dois fica melhor, né? Então, estamos no dois. Ou três. Talvez ficou exagerado, né? 200. Tá bom. Dons espirituais. Vamos lá. Vamos entender o que são os dons espirituais. Então, a primeira coisa que nós vamos entender sobre dons, a palavra dons, quando nós vamos principalmente para o inglês, é a palavra gift, né? A palavra presente. Dom é igual ao quê? Presente. O que é dom? Presente. Beleza? Nós vamos entender alguns dons que nós recebemos. Eu vou falar de alguns principais, tá? Então, um deles, ou é o principal, é o Espírito Santo.
Vamos pegar a referência aqui, achar. Vamos pegar aí Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 11 até o 13. Lucas 11. Irmãos, muitas vezes você vai ver eu mexendo aqui, vai fazendo um negócio aqui, porque nós estamos montando esse material dinamicamente, tá? Estamos aprendendo aqui juntos. Nós vamos, à medida que o senhor vai me lembrando de algumas coisas aqui, trouxemos algumas coisas já, mas à medida que o senhor vai lembrando, a gente vai incrementando aqui. Lucas capítulo 11, verso 11 até o 13. Vou ler aqui. Diz assim, ó. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará, no lugar de peixe, uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois mau, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo. Aqui está falando o Espírito Santo mesmo, é maiúsculo, e também Espírito Santo. Então, o primeiro dom. Então, nós vamos ver que o dom, primeiro, vida eterna, né? Nós vamos ver que, pela graça, para que ninguém se glorie, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o primeiro dom ali é o dom da vida eterna. Segundo, o Espírito Santo. E nós vamos ver que, a partir do Espírito Santo, nós vamos ter as manifestações. As manifestações do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus. Amém? Pois bem, bora lá. Então, o que é dom? Presente. Então, você vai ver que, mediante a fé, você confessa com a boca, crê com o coração, você é salvo. A partir disso, o Senhor te dá vida, e depois nós vamos ver aqui a manifestação, né, dessa expressão. Você pede, Deus lhe dá o Espírito Santo. Amém? Beleza. Quando nós falamos acerca de dom, o dom, ele não é apenas um dom para que você possa usufruir. Mas os dons são principalmente para servir. Quem está aí? Deus dá dons para que nós possamos servir as pessoas. Escreve aí, anota aí, ou dá uma memorizada aí, lembra aí. Vai cair na prova, hein?
Então, o dom é para quê? Para servir as pessoas. Então, como saber o meu dom? Como saber o meu dom? Servindo no que precisa e pedindo a Deus para te capacitar. Irmãos, é só pela operação. Por exemplo, você está vendo que lá na igreja tem algo quebrado, você sabe consertar? Vai lá e conserta. Não sabe consertar, mas conhece alguém e você pode ajudar indicando ou, de fato, resolvendo isso? É uma forma de exercitar, entendeu? E aí, à medida que você vai servindo, você vai encontrando algo específico que Deus te deu, que Deus depositou em você, que a palavra fala que o Senhor distribui como bem quer. Amém? Quem está aí? Quem está dormindo, levanta a mão. Então você vai servir no que precisar. Irmãos, hoje nós temos, como igreja local, nós trabalhamos de duas maneiras. Nós trabalhamos de maneira local, nós trabalhamos de maneira online também. Então, os irmãos nos acompanham à distância, né? Mas a distância não é uma barreira para se envolver. Então, existem diversas formas, né? Nós servimos também o corpo de Cristo com esses grupos de devocionais, de crescimento, e assim nós servimos alguns irmãos, servimos algumas igrejas, ministros, ministérios, e assim o Senhor nos ajude. O Senhor vai nos ajudando à medida que a gente vai desenvolvendo, à medida que a gente vai derramando. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais eu dou. Então, eu acabo sendo um canal de bênção e de favor do Senhor, edificando vidas, e acaba se cumprindo aí aquilo que Jesus falou, né? Fazendo discípulos de toda a nação, todas as nações. Então, nós temos irmãos hoje que nos acompanham de outros países, de outros estados, de outras nações ali, né? Só não tem de outros planetas, mas cadê? Mas enfim, irmãos, à medida que eu vou me envolvendo, à medida que eu vou servindo, o Senhor vai aumentando a minha área de, vamos dizer assim, a esfera de influência. Então, Jerusalém, Samaria, confins da terra. Então, eu preciso começar servindo, talvez dentro da minha casa, eu preciso começar servindo dentro da minha igreja. Cara, se o teu dom, você tem lá dom de profecia, você vai profetizar para quem? Para você mesmo? Eis que eu te digo, Wesley, escute o Senhor. Eis que eu te digo de mim mesmo para você. Não, você vai exercitar o quê? Na igreja, no corpo de Cristo. Entendeu? Questão de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Como? Exercitando, colocando a mão na massa. No Novo Testamento, irmãos, nós vamos ver pelo menos 5 listas. Nós vamos ver algumas listas, nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver 2 listas ali. Nós vamos ver uma lista em Romanos capítulo 12, nós vamos ver uma lista em Efésios capítulo 4, nós vamos ver uma lista em 1 Pedro capítulo 3. São 5 listas que eu consegui catalogar, e são mais de 20 dons. Então, as pessoas se acham que são apenas 9, né?
Não, são mais de 20 dons. São mais de 20 características. E nós podemos afirmar que todo cristão, pastor, eu acho que eu não tenho dom, não. Tem, você tem. Talvez você não saiba qual é. Ou talvez você já está exercitando e não sabe. Tá aí? Amém? Em relação à questão dos dons, nós vamos ter quatro, quatro tipos de pessoas, ou quatro formas de pensar em relação à questão dos dons. Vamos descobrir quais são? Vamos lá. Nós temos os ignorantes. Vamos ler aqui primeiro em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Vou compartilhar aqui minha tela com a Bíblia. Vamos estudar na Bíblia, tá, gente? Se tá, se não tá, não tá. 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, capítulo 12, verse number 1 to 11. Então, 12. Compartilhar a minha aqui. Ô, pastor Wesley, Sim, pode falar melhor. não sei se é possível, porque eu tento printar esse seu rascunho aí, mas eu nunca consigo pegar ele todo devido ao tamanho. Se É? for possível, disponibilizar depois para a gente lá no grupo, seria perfeito. Claro, com certeza. Eu vou ver se eu consigo colocar num PDF, porque ele é muito grande, né? À medida que eu vou abrindo as ramificações assim, ele vai ficando. À medida que a gente vai aprendendo aqui, eu vou colocando ali, que é uma forma da gente organizar, né? Mas sim, claro. Bom, se eu estiver falando muito devagar ou muito rápido, vocês me falam aí, tá? Não ficar com vergonha, não. Só fazer o compartilhamento aqui. Vocês estão vendo aí minha Bíblia? Capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim, ó, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Anota aí essa palavra aí, ó, ou guarda aí essa palavra. Ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis, conduzivos por ídolos mudos, quando eram guiados, faz compreender que ninguém que fala pelo Espírito, Deus afirma anátema, ou seja, se quer a palavra aqui que seja maldito ou amaldiçoado, anátema, que Jesus é amaldiçoado. Não. Por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos. Então, aí tem os dons, são o quê? Diversos. Então, dons aqui, a palavra dons, ela vem de carisma, ou charisma. E charisma vem de uma palavra, dessa palavra de charis, ou charismada, quer dizer, charis tem a ver com graça, tá? Dons, presentes, graça, tá? Então, eles são o quê? Diversos. Então, tem uma divisão, uma distribuição, uma distinção para diferentes pessoas.
mas o Espírito é o mesmo. Então, lembra? Nós temos essa divisão da questão dos dons, mas é o Espírito Santo e as manifestações do Espírito Santo são esses dons. Beleza? E também há o que? Diversidade no serviço. Então, anota aí essa outra palavra aqui, serviços. Quando nós vamos nos originais, a palavra serviços aqui é o quê? Diaconia. Então, serviço, ministério, aqueles que executam os pedidos dos outros, aqueles que, pelo pedido de Deus, proclamam e promovem a religião entre os homens, né? A ligação entre Deus e os homens ali, é o ofício dos profetas, dos evangelistas, dos anciões, o serviço daqueles que brindam com outros ofícios, a afeição cristã, enfim. Então, aqui fala do quê? Serviço. Irmãos, não importa qual é o dom, não importa qual é o ministério. Todos foram chamados à diaconia. O que é a diaconia? Servir. Todos são diáconos. Pegou aí? Todos foram chamados a exercer serviço, diaconia. Beleza? Então, mas o Senhor é o quê? O mesmo. A diversidade nas realizações. Então, aqui já é outra palavra, quando nós vamos para o original. A palavra realizações. A palavra realizações aqui é energemata, ou energema. Aquilo que foi feito, resultado de uma operação. Então, essa palavra aqui, energemata, ou energema, ela tem a ver com a operação, está muito ligada à palavra energia. Então, os dons, ele vai trazer uma característica de quê? Serviço. Serviço é o quê? Diaconia. Beleza? Outra característica dos dons, dentro dessa diversidade, são as realizações. O que são as realizações? Energia. Essa operação. Então, é Deus que opera tudo em todos. O mesmo Deus opera. Então, aqui, ó, a palavra também energiu, ou tornar eficaz, atuar, produzir, mostrar poder, trabalhar para alguém, ajudar alguém, efetuar, exibir a atividade de alguém, se mostrar operativo. Então, a manifestação é concedida. Então, lembra? Então, Deus deu um presente. Os dons é o quê? Presente. Concedida a cada um, ou seja, cada cristão tem pelo menos um dom. Eu falo para você que tem mais. Visando o quê? Um fim proveitoso, um fim útil, uma utilidade. Produtivo, útil, ajuda, contribuição. E aí, depois aqui vai vir essa primeira lista aqui, né? Então, porque a cada um é dada. Então, aqui novamente, dada, distribuída, mediante a quem? O Espírito. Aqui o Espírito é Espírito com E maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus. Então, a palavra de sabedoria, outro, segundo, o mesmo Espírito. Então, essas são operações do Espírito Santo. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. O que mais? Outro, o mesmo Espírito, a fé.
outro, o mesmo Espírito, os dons de curar, outro, operações de milagre, outro, profecia, outro, discernimento de espíritos, e a um a variedade de línguas e a outra a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz cada um individualmente. Irmãos, eu acho muito interessante aqui, porque ao mesmo tempo que o Senhor é aquele que distribui, é aquele que dá a cada um conforme ele quer, também nos direciona a buscar com zelo os melhores dons. Buscar com zelo, ou seja, com afinco, com determinação, com vontade, um desejo ardente de fluir. As duas formas. O Senhor distribui como lhe apraz, também dá conforme a gente pede, ele também nos dá. Lembra lá de Lucas capítulo 11? O Senhor dá àquele que pede o Espírito Santo, o seu Espírito. Amém? Então aí, eu queria que você escrevesse aqui quais são os dons, ou qual é o dom, ou quais são os dons que você tem um desejo de fluir. Se você já tem, fluir com mais eficácia, com mais precisão. Se você ainda não flui, se você gostaria de fluir. Aqui ele está falando aqui dentro dessa categoria, daqui a pouquinho nós vamos entrar dentro de outros aqui, mas, assim, que tiver a cabeça, assim, no bate-pronto, escreve aí. Gostaria de ter o dom de profecia. Interessante. Maravilha. Aí, aqui ainda dentro desse processo aqui, nós vamos ver o seguinte. O apóstolo Paulo, ele traz essa expressão aqui de onde ele queria ensinar, onde ele queria corrigir o entendimento dos coríntios, né? E aí tinha um problema. A igreja de Corinto não estava apenas usando os dons, mas eles estavam o quê? Abusando dos dons. Então, Paulo queria, ao mesmo tempo, ensinar, corrigir, dar o entendimento correto, mas esses irmãos da igreja de Corinto, os corintianos, né? Os corintos, não sei como é que é a expressão, como é que faz, como é que fala com aquele que nasce em Corinto, mas enfim. Então, ele começa o texto falando o seguinte, irmãos, eu não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons. Mas que vocês sejam o quê? Esclarecidos. Então, essa não é o que Deus espera, você ser ignorante. Não é o que Deus quer. E também não deveria ser comum para você ser ignorante em relação aos dons. Então, por isso você está aqui buscando um esclarecimento, uma clareza e um desejo. Queridos, você precisa ficar incomodado em relação a não fluir nos dons. Muito incomodado. Eu já vou te explicar por quê. Então, nós temos 4 tipos de pessoas, 4 pensamentos, 4 linhas onde as pessoas costumam fluir. Primeiro, tem os ignorantes. O que é o ignorante? Aquele que não sabe porque nunca viu, nunca experimentou,
ou de fato nunca se interessou em buscar, nunca despertou isso nele. Beleza? Eu não estou falando, irmãos, que a questão dos dons não precisa ser a primeira busca da sua vida. Não. Mas não pode ser ignorado, não pode ser a última busca da tua vida. E é necessário para que você possa servir com excelência, você possa fluir. Amém? Então, aqui, ó, Elisângela gostaria de ter o dom de profecia, tá? Gostaria de cantar, louvor. Quem mais, irmão? Qual é o dom que você gostaria de ter? Ou, se você já flui os dons, qual é o dom que você flui? Ei. Então, número 1, tipo de pessoa, e os ignorantes. Número 2, tem os cessacionistas. O que é os cessacionistas? O cessacionista é uma pessoa que não crê nos dons. Ele não crê que os dons são para os dias de hoje. Então, eles acham o seguinte: está na Bíblia, real, existiu, mas foi só para a época dos apóstolos para que eles pudessem escrever o que escreveu e pronto. A maior profecia é a Bíblia, a maior inspiração, os dons eram só para escrever o que tem. Então, os dons cessaram. Os dons acabaram. Os dons não existem mais. É o pensamento dos cessacionistas. Nós não somos cessacionistas. Nós cremos nos dons e nós cremos que eles são para hoje. Amém? A terceira classe de pessoas, ou a terceira linha de pensamento que as pessoas costumam pensar, são os medrosos. O que são os medrosos? É aquele que tem o medo de errar. É aquele que passou por alguns extremos. Ou passou por uma liderança abusiva, ou passou por alguns extremos onde viu muita coisa, né? Muitos exageros. Então, essa pessoa ela fica com medo de fluir, o medo de errar, o medo de fluir, o medo de estar falando algo errado, sentindo algo errado. Amados, deixa eu te falar. Quando você está começando, você vai errar e vai errar muito. Por exemplo, você vai profetizar algo, né? Vai dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Você vai errar muito. Então, às vezes, aquilo é uma impressão da sua alma. Às vezes, aquilo é a expressão de um dom que precisa ser purificado, precisa ser limpo, precisa ser santificado, né? Entenderam? Então, essas pessoas ficam com medo de falar. Então, um dos dons ali, né, a questão das línguas estranhas. Por exemplo, essa questão que está acontecendo aí, desse rapazinho aí, né? Ele começou a liberar uma palavra, né? E também ele chamou aquilo de línguas estranhas, né? The King, the Power, não sei o que lá, não sei nem pronunciar direito. Mas, enfim, irmãos, muitas vezes isso vai tomar uma proporção grande para banalizar isso. Então, quando isso começar a fluir no meio do corpo, as pessoas já vão associar isso, porque já entrou para o inconsciente coletivo, já entrou para a cultura, e aí elas vão desprezar, né? A tendência delas é desprezar o que Deus está fazendo por conta disso. Exatamente. Ele está falando isso. Falando em línguas, por exemplo, muito banalizado por alguns. Então as pessoas vão ficar com medo e vão começar a não fluir nisso, por causa dos extremos, por causa dos exageros, por causa do medo da crítica. Então, amados, o Senhor quer nos curar de todos os medos, o Senhor quer nos livrar do ceticismo,
E o Senhor quer nos livrar da ignorância, para que nós possamos ser o quê? Os continuistas, aqueles que fluem com eficiência e com eficácia, aqueles que não têm medo, aqueles que creem e aqueles que sabem como operar. Porque, pela prática, eu vou dar um exemplo para você, irmão. A pessoa tem medo lá de profetizar, né? Irmãos, a verdade é que você vai errar muito. Você vai ver que, não, se Deus falar, se for verdade, vai cumprir. Se não for, a pessoa é falso profeta. Não, irmãos. Às vezes ele é imaturo, ele não é do diabo, ele é de Deus, porém imaturo. Uma pessoa imatura é como uma bússola quebrada. Então, ela não vai conseguir trazer muita clareza e muita precisão naquilo que ela fala, naquilo que ela flui. Entendeu? Então, as únicas profecias que elas de fato vão cumprir, né? Não é porque Deus falou que vai cumprir. Entenda bem. Entenda muito bem aqui. Porque existe uma questão da obediência. Existe uma questão de fato, falar sim. Então, Deus te liberou uma palavra, mas você ignorou aquilo que ele estava falando, é óbvio que não vai se cumprir. Porque você não cooperou com o Espírito para trazer à realidade aquilo que foi falado. Entendeu? Eu não estava afim, não fiz. Beleza. Quanto disso comprometeu aquilo que o Senhor queria manifestar por meio da sua vida? Ele não tira a responsabilidade do homem. Então, há uma responsabilidade pessoal, aquilo que o Senhor quer trazer para nós. Então, as únicas profecias, irmãos, que de fato ele se compromete para que aconteça de fato, são as profecias em relação à igreja, em relação à primeira e à segunda volta dele. Entendeu? Igreja, primeira e segunda volta dele. E é isso. Aquilo que ele estabeleceu. Então, assim, as três principais ali que eu consigo me lembrar agora. Amém? Então aí, em relação à questão da natureza dos dons, né? Então, são diversos. Então, primeiro, charismada. Então, é essa questão esse aqui é no original do grego, né? Escrito ali, a partir de... Eu vou conseguir entrar hoje, irmão, só nessa questão aí de 1 Coríntios capítulo 12. Tem muita coisa aqui que a gente poderia estar aproveitando. Então, charismada, então está relacionado à questão da graça, né? Então, aqui está falando sobre a questão de receber. Entendeu? Receber. A diaconia está falando aqui de uma expressão de servir, o Senhor te capacita a servir. E energema, aqui está falando o quê? De fluir. Operação. Vou dar um exemplo. As pessoas vão lá para aquelas filas, né? Eu quero impartição de unção. Para que você quer impartição de unção? Para que você quer dom? Para me ficar empoderado. Não, irmão. Não é isso que Deus quer. O dom é para servir as pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Você já viu uma árvore comer do próprio fruto? Você já viu um médico ele fazer ali 10 anos de, de medicina para ele operar um rim dele? Peraí, meu coração não está batendo. Não. É o quê? Para servir, para operar. Então, a natureza são três ali, né? E quem tem? Todos. Alguns, irmãos, Deus vai usar a santificação de alguns talentos naturais. Por exemplo, liderança. A pessoa já era um líder, uma líder no mundão. Então, há uma santificação desse talento, desse dom,
e é usado no reino. E essa pessoa agora vai liderar o reino de Deus, gerando frutos no reino de Deus. Beleza? Então, todos têm dom. Estão ali, conforme 1 Coríntios capítulo 12, pelo menos um dom. Alguns são ativados pela santificação dos talentos naturais, e essa pessoa consegue fluir, mesmo na igreja. Amém? Então, nós temos aqui algumas categorias, né? Então, nós temos aqui os dons de revelação. Então, pegando aquelas 5 listas lá, nós vamos dividir ela por categorias, né? Então, os dons de revelação, os dons de poder, os dons de inspiração, os dons vocais, os dons de ministério, né? Os dons motivacionais e os dons de serviço ao governo. Isso que a gente consegue listar aqui conforme aquela listinha lá de 5 dons que a gente... Então, vamos lá. Dons de dons de revelação. Quais são esses dons de revelação? Primeiro, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou discernimento. Então, vamos começar aqui, ó. Palavra de conhecimento. Vamos pegar essa palavra aqui, ó. Palavra de conhecimento. O que é palavra de conhecimento? É o mesmo que palavra de ciência. Então, vamos trazer aqui uma aplicação prática do que é essa questão aí da ciência, né? Então, Deus também pode pegar um talento natural. Você tem o discernimento e você tem o reconhecimento através da experiência, por tanto ver, por tanto fluir, por tanto falar. Você já tem uma prática, né? Então, o reconhecimento e o discernimento. Porém, essa questão aqui da palavra de conhecimento, a palavra de conhecimento, muitas vezes, ela vem para trazer luz a alguns problemas, algumas circunstâncias emocionais, comerciais, familiares, né? E revelar alguns mistérios profundos, né, da memória. Algumas pessoas passaram por alguns traumas, algumas decepções, alguns abusos, e essa pessoa esquece daquilo que ela viveu. Foi tão marcante, que o cérebro fez uma maneira ali de bloquear aquela memória, né? Tem uma energia residual violenta ali na vida daquela pessoa, abarcando emoções complicadas e até mesmo demônios, fazendo com que aquilo fique muito mais complicado, né? Então, para revelar os segredos do coração, a fim de gerar um arrependimento genuíno, uma convicção de que Deus realmente está ali naquele lugar, entre aquelas pessoas, né? Então, às vezes, essa pessoa passou por um trauma, um abuso, um estupro, passou por uma situação de terror, a memória ficou bloqueada. Então, o Senhor desbloqueia ali e começa um processo de cura, de libertação, né? Palavra de conhecimento, irmãos. Tem um apóstolo, amigo nosso, uma vez ele teve alguns objetos roubados, né? Então, roubaram a mochila dele. E aí, o que aconteceu? Levaram um notebook, levaram um passaporte, levaram documentos pessoais e uma série de outras coisas. E o que houve? E um dia ele começou a orar. Falei, Deus, eu não posso perder isso, me ajuda, tal, 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 tal. Ele estava mais preocupado com o passaporte do que qualquer outra coisa que estava dentro daquela mochila, né? Então ele começou a orar. Então, ele começou a bater, pedir, jejuar, orar, buscar realmente se dedicar para que Deus mostrasse para ele onde é que estava essa mochila. Ele precisava achar. E ele teve uma visão de uma mochila na beira da estrada, é até engraçado, meu, e um caminhoneiro urinando em cima da mochila. E aí, pouco tempo depois que ele teve essa visão,
Um homem liga para ele, falou, cara, olha, eu sou um caminhoneiro, eu achei uma mochila aqui, essa mochila tinha os seus documentos, eu imagino que você tenha sido roubado aí, ou de fato perdeu essa mochila, mas está aqui, eu saí do caminhão, fui urinar, eu também sou cristão, e aí Deus trouxe a providência ali, ele conseguiu recuperar os documentos, só não conseguiu recuperar o computador, mas enfim, o importante para que ele pudesse fazer as viagens missionárias, para que ele pudesse cumprir o propósito do Senhor, e aquilo que ele precisava estava ali. Então, ele orou, uma hora Deus liberou ali aquela palavra de conhecimento, ou aquela visão de conhecimento de onde é que estava, né, para que ele se tranquilizasse. E aí, o Senhor trouxe ali a resposta. Então, a palavra de conhecimento, ele muitas vezes vai trazer algo que já aconteceu ou está acontecendo, para que as pessoas, de fato, possam reconhecer que Deus está ali, que revela os segredos do coração. Entendeu? Nossa palavra de conhecimento, muitos profetas vão ser ativados nessa questão do dom de revelação, né? Existem alguns profetas que são mais intuitivos, outros são mais sensitivos, né? Ele precisa tocar, poder receber aquela impressão. Outros são videntes, né? Então, ele vê números, palavras, adjetivos. Às vezes a pessoa está ali conversando, de repente vê aqui na testa da pessoa, em cima da pessoa, algum lugar, entendeu? É mais visual, né? Ou alguns são ali repentistas, né? Vão recebendo uma porção de versículos ou instruções na mente, e aí ele começa a declarar aquilo, a pessoa já começa a reconhecer, ele começa a chorar, já começa a trazer ali uma resposta, né? São pelo menos 5 formas aí, como o Senhor revela esses profundos segredos aí, né? Então, o Senhor também revela vínculos, alianças, situações que precisam ser quebradas, né? Enfim, a palavra de conhecimento, ela vai trazer muito isso aí, essas expressões. Palavra de sabedoria. Então, você recebeu um problema, uma situação, a palavra de sabedoria vai ser algo específico, te ensinando como resolver um problema. Pode ser um problema que veio a partir da palavra de conhecimento, ou da expressão de conhecimento que Deus revelou. Entendeu? Então, é extremamente necessário. Irmãos, eu vou correr aqui, vou só dar uma pincelada. Próximo a gente dá mais uma aprofundada. Então, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Discernimento de espírito vai te ajudar a discernir as pessoas no qual você está envolvendo, os ambientes, se há a presença de Deus, não é só a presença de demônio, tá? Se a presença de Deus está ali ou não, e depois a presença de demônios, né? Então, a palavra nos dá aqui imagine, irmãos, que nós todos deveríamos buscar com muito afinco isso aqui, irmãos. Nós precisamos de discernimento, discernir os espíritos, discernir como as pessoas estão falando, qual a intencionalidade, qual a né, aquilo que precisa fluir ali para que nós possamos ter eficiência, eficácia e poder fluir em nome de Jesus. Amém? Dons de poder. Aí você vai vendo, né, qual é os dons que se encaixa ali nos ministérios. Se você tem um ministério profético, então palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito é algo que tem que estar aí né, no meio. Então você vai ver a questão de poder, né? Então, fé, cura e milagres extraordinários acontecem ali. Então, a fé, ela não é uma fé para mim aceitar Jesus, né? Uma fé para mim fazer meu devocional, para mim crer. Não, essa fé aqui é uma fé sobrenatural que te leva a realizar coisas extraordinárias em Deus. É uma fé que te leva a operar também essas duas coisas aqui. Cura, né? Cura física mesmo, de doenças, enfermidades, dons de curar.
E ali não está falando no singular, está falando no plural. Então, dons de curar, então, determinadas coisas. Então, alguns têm essa questão numa quantidade de vezes aonde se cura mais olhos, que cura mais surdos, que cura mais paralíticos, que cura mais coluna, que cura mais órgãos internos, que traz uma expressão de renovo ali, não sei. Entende? São várias manifestações. Então, por isso, ali é no plural e não no singular. Dons de curar determinadas doenças, enfermidades. E aqui interessante, irmãos. Às vezes nós não entendemos aqui, mas isso. Então, isso aqui é muito usado, por exemplo, quem tem um ministério evangelístico. Tem que ter poder, irmãos. A manifestação do poder. E aí, quando você junta aqui, ó, o evangelista, quando ele tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do Espírito, fé, cura, milagres, né? Libertação, eu acho que entra aqui também. Libertação. E aqui também tem os dons inspiracionais ou vocais, né? Então, profecia, línguas e a interpretação das línguas são essas inspirações vocais aí, né? Ou os dons vocais. Ministério ou ofício. Então, você tem o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então, são também dons, são conhecido como dons de Cristo, né? Os 5 ministérios. Também tem os dons motivacionais, que são os dons de misericórdia. Sabe? Que tem aquela pessoa assim que ela extremamente misericordiosa, ela consegue sentir a dor do outro. E às vezes ela não consegue compreender que não tem isso aqui, né? Então, tem o dom de ensino. Tem a questão da exortação, esse dom de exortação. Tem o dom da generosidade, de contribuição. Muitos não sabem, irmãos. Tem pessoas que têm o dom de... Irmãos, tem gente que Deus vai fazer rica aqui, só para poder contribuir. Abundante para valer mesmo. Teve uma menina, uma vez, soube um testemunho de uma menina que orou a Deus, falou, Deus, me faça rica para que eu possa ajudar a tua obra, para que eu possa ser um canal do Senhor para ajudar na expansão da obra do Senhor. Pois ela se tornou uma advogada. Chegou um dia que o Senhor, ele falou, lembra daquela promessa? E ela começou a fluir. Irmãos, é uma mulher que ela apoiou tanto, 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 tanto. E ela não falava, ela simplesmente, né, ela depositava lá, mas ninguém sabia qual era a origem, de onde que ia. Meu Deus do céu, deixava o povo doidinho, até que ela revelou quem era, né? Eu não, óbvio, Deus me... Então, as ofertas dela eram ofertas muito grandes, ofertas de 100 mil, 30 mil. Irmãos, não importa a quantidade, mas é o coração. É o coração. Então, esse coração generoso. Aleluia. Diane que conhece, sou eu. Quero ter muitos recursos para investir no campo. Glória a Jesus. Amém. Está ligado. Nós concordamos em nome de Jesus. A Diane é a filha preciosa que nós temos aqui. Nos acompanha de Minas. Um grande coração. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Entendeu, irmãos? E aqui, você não precisa ficar comparando. Ah, Deus, eu acho que eu não tenho, que eu queria ter aquele dom, mas não... Irmãos, às vezes Deus te deu essas outras capacidades aqui. Você está tentando buscar o que Deus não te deu. Não faça isso. Amém? Então, tem pessoas mesmo que têm esses dons de misericórdia, de generosidade. Existem pessoas que conseguem exortar mesmo
puxar a orelha e aprumar. Amém? Então, temos aqui os dons de serviço, os dons de governo, que é o quê? Ou é na administração, ou é no apoio, no auxílio ali, no voluntário. E também tem aqueles que têm a questão de liderança. Entendeu? Então, assim, são vários, irmão. Quando nós vamos para um livro, tem um livro do Peter Wagner sobre dons. Ah, eu estava aqui compartilhando. Ah, se posso entender melhor. Tá vendo? Então, esses são os dons. E você já pode olhar. Opa, peraí, qual que eu mais me identifico aqui? Irmãos, eu te aconselharia se envolver o máximo, ou, se não todos aqui. Porque, irmãos, sério mesmo, e se a grande oportunidade que nós temos aqui de servir em amor os irmãos, ou só aqui na Terra, você está doido para ir para o céu, para desistir de tudo? Não, não faça isso não. Tem muita coisa aqui para você fluir ainda. Deus quer te usar com poder, com revelação, quer te ensinar a amar mais, quer te ensinar a realizar grandes coisas através da sua vida. Ele vai derramar grandes coisas. Em nome de Jesus, nós cremos. Amém? Então, irmãos, em relação à questão dos dons, recapitulando aqui e já finalizando. 4 tipos de pessoas. Os ignorantes, não seja um ignorante. Aprofunde na questão dos dons, né? Essa não pode ser a sua primeira busca, mas é necessário. Quando nós falamos de dons, nós estamos falando da energia. Igreja nenhuma, irmãos. O corpo não cresce sem energia. Está entendendo? Então, quando nós estávamos falando ali do, da igreja de Coríntios ali, né? Eles estavam usando os dons para quê? Para autopromoção. Então, dois extremos. São aqueles que não creem e aqueles que usam para autopromoção. Errado. Então, Senhor, os dons não podem ser usados para a promoção humana, nem como oferidor para medir a espiritualidade de uma pessoa. Você não mede a espiritualidade de uma pessoa do quanto ela flui nos dons. Entendeu? Você vê, a igreja de Corinto era uma igreja que fluía em todos os dons. Não faltava dons. No verso 7, se eu não me engano, acho que vai estar falando sobre isso. Flui dos dons. Mas eram o quê? Né? Existem pessoas que fluem forte nos dons, mas da mesma forma que fluem nos dons, no mesmo volume, falta caráter também. Né? Então, não eram maduros, eram infantis, muito carisma e pouco caráter, tinham dons, mas não tinham piedade. A igreja vivia só de êxtase, sem testemunho consistente. Tinha um ótimo pastor. Você acha que Paulo era um ótimo pastor ou não? Tinha uma ótima liturgia, um bom ensino, sim ou não? Então, 1 Coríntios explica muito bem isso aí. Então, o que faltava? Faltava amor, faltava santidade, faltava ordem e decência. A pessoa levantava lá do nada, começava a falar em cima da administração do outro. O Paulo foi corrigindo tudo isso, né? E era uma igreja de excessos. E quando nós vamos ver nos dias de hoje, os tempos mudaram, mas os problemas são os mesmos. Então, o Senhor quer nos livrar desses exageros, o Senhor quer nos livrar de todas essas expressões de infantilidade, quer nos fazer
homens e mulheres maduros, que fluem, que sabem, né? Que entendem, que praticam, que ensinam, e assim, fluindo, nós vamos ver o corpo de Cristo crescendo, avançando, rompendo através da nossa instrumentalidade, em nome de Jesus. Então, quer descobrir quais são seus dons? Sirva no que precisa. Você está conectado a uma igreja? Pastor, o que está precisando? Meu irmão, nós vamos pegar um caminhão, bitrem, e vamos dar ré assim. E você vai dar um ok aqui e nós vamos despejar. Esse serviço, meu irmão, a palavra fala que tem muito serviço. Peça o Senhor para mandar trabalhadores. Eu tenho orado assim, irmãos. Deus manda trabalhadores. Não vai faltar. Amém? Então, amados, se tudo que você pode fazer e você entendeu que esse é seu dom, contribuir, contribua o máximo que você puder. Seja um canal de Deus nessa área. Só não seja o quê? Ignorante. Não seja uma pessoa incrédula e sensacionista. Não seja um medroso que, por causa dos excessos, medo de errar e os exageros que você já viu. Irmãos, eu confesso, irmãos, que durante um tempo eu fiquei com medo de fluir com dom. Porque a gente passou por algumas situações muito complicadas que trouxe assim, um coisamento, um negociamento na alma da gente, então até o sarar. Eu falei, Deus, eu quero desligar tudo, colocar diante do teu altar. E à medida que o Senhor for falando para mim, eu quero fluir. Então o Senhor foi liberando, né? Olha, isso aqui você vai usar, isso aqui é bíblico, isso aqui é real, beleza. Então, vamos fluindo. E aí o Senhor foi nos capacitando, nós fomos ligando, desligando algumas coisas. E aqui estamos, irmãos, com experiência, tudo para a glória do Senhor, né? Em nome de Jesus. Você vai receber, você vai derramar e você vai operar em nome de Jesus. Nada de ser um esquentador de banco de igreja profissional, nada de ser alguém acomodado. Flua, irmãos. Veja no que você pode servir e deixa Deus te usar. Em revelação, em poder. Entendeu? Não empreste sua boca para murmurar, não. Empreste sua boca para liberar a palavra de bênção. Irmãos, se você não pode contribuir, você pode ir. Se você não pode ir, você pode orar. E às vezes você pode os três. Pode os três. Entendeu? Então, cara, ora pela tua igreja, ora pelo teu pastor, ora pela tua família. Determina, declara, até ver a existência. Se dedica ali. Mas ficar sem operar nada. Faça isso não. Até porque um dia você vai ter que prestar contas. Onde que eu vejo isso na Bíblia? Palavra dos talentos. Deus derramou, a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor de todos os dons, talentos, operações, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós deixamos de fazer por causa do medo, por causa das feridas ou por causa da preguiça. Deus nos vai continuar mais. Amém? Vamos orar? Alguém tem alguma dúvida aqui? Estamos aqui 3 minutinhos para a gente tirar dúvida. Ficou claro? Ficou coisado, negociado? Então é isso aí, meu irmão. É tempo de avançar, é tempo de crescer, é tempo de frutificar para a glória do Senhor. Vamos romper, né? Hein? Glória a Jesus. As próximas administrações nós vamos falar um pouquinho sobre
essa expressão de os talentos naturais. Nós vamos falar sobre ministérios, tá? Amém? E aí nós vamos encerrar essa temporada. E aí eu quero ver você por prática. Amém? Os filhos que estão aqui, nós vamos pôr a mão na massa, viu, gente? Nós estamos nesse negócio. Aleluia. Amém. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, quero te exaltar o santo e poderoso nome. Pai, que o Senhor continue sedimentando, fortalecendo, ativando essas verdades espirituais. Estamos aqui, Pai, nesse momento, clamando ao Senhor, Pai, praticamente 1h30, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ative, que o Senhor revele o profundo secreto escondido. Cada um de nós possamos reconhecer aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas e que possamos fluir, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, te louvo, te adoro, te exalto, Pai, em nome de Jesus. Que a tua presença acompanhe cada um, Pai. Que nenhum dos seus filhos possam ser roubados, eles possam crescer em graça, sabedoria, nos níveis de unção, de poder, de vida, sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E possa ser um tempo de crescer, de avançar. Aprenda, transforme, transfira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês.